A expressão Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, está certo? O que significa Filho unigênito? E é verdade que Jesus está subordinado ao Pai, o Filho está subordinado ao Pai, e o Espírito Santo está subordinado ao Filho? É verdade isso? Bem, se você quer conhecer sobre essas respostas e muito mais, e quer aprender, fique conosco em nome de Jesus. Bem, meus queridos, você está no nosso canal do NAMI, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Elias Oliveira e você está em nosso canal, onde nós vamos hoje fazer um comentário da nossa revista da Escola Bíblica Dominical de 2025, no nosso primeiro trimestre, com um tema teológico e apologético maravilhoso, em vista, em defesa da fé cristã, onde nós vamos aqui abordar exatamente sobre o assunto temático desta lição: o Filho é igual ao Pai. E nós precisamos entender exatamente como é isso, como é que o Filho é igual ao Pai. E essa verdade nós precisamos aprender para conseguirmos combater as heresias que hoje estão com a roupagem diferenciada. Elas estão às claras, só que a vestimenta delas agora tem uma vestimenta, como quem pode dizer, uma vestimenta que parece graça, parece misericórdia, mas na verdade são heresias que distorcem a palavra de Deus e nos levam a cometer erros brutais, teológicos, errados para com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você está aqui e quer aprender, então fica conosco, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações. Eu tenho certeza que aqui tem muito conteúdo para te abençoar e te fortalecer, amém? Eu vou tomar aqui o meu cafezinho. Se você não tem seu café, vai pegar o seu, porque eu já peguei o meu, tá bom? Eu sou aqui de Fortaleza, Ceará, me congrego na Assembleia de Deus Ministério Osana, nosso querido pastor Jânio Lemos, onde nós servimos a Deus aqui como co-pastor, além de outros trabalhos que nós realizamos também como secretário de missões do ministério. É uma maravilha trabalhar para Jesus, é um privilégio fazer a obra de Deus. Então fica conosco, vem, toma o teu cafezinho e participa da aula todinho, tá bom? Peraí. Oh meu Deus, vamos dizer que o pastor Oliveira está charlando, está tomando café, assim, está charlando. Charlando aqui no nosso Ceará é dizer que você está estragado, está entendendo? É dizer que você está bichão, está palpudo. Não, tá calma, vamos tomar o nosso café e aí a gente vai ministrando a aula que você vai gostando. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Então pega da tua revista, pega da Bíblia Sagrada e vamos à lição que é mais importante em nome de Jesus, com o tema: o Filho é igual ao Pai. Olha que tema maravilhoso. O textuário diz: mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, cetro de equidade ao cetro do teu reino. Está em Hebreus capítulo 1, verso 8. A verdade prática desse texto vai dizer o quê? O termo teológico Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é dele da eternidade junto ao Pai. Você compreendeu que o termo usado, Filho de Deus, é apenas é um título que quando Jesus vem ao mundo, presta atenção, nós vamos entender como é que é isso, como foi isso, como é que acontece isso, nos seguintes pontos. Então não sai daí, fica aí, em nome de Jesus, tá bom? Vamos para a leitura bíblica em classe para nós termos o entendimento, porque a base de todas as lições está na palavra, ok? Então, professor, uma das coisas que você precisa deixar bem claro para os seus alunos, que a base da fé cristã está na palavra, está em Cristo Jesus. Perceba que Allan Kardec, no espiritismo, o espiritismo pode ser feito e realizado sem Allan Kardec. Como os muçulmanos que ainda hoje praticam, fazem a sua prática cotidiana, fazem sem o seu Maomé. Você está entendendo? Agora, o cristianismo não dá para ser realizado sem o seu Cristo, sem a sua palavra. Compreende? Então, tente fale isso aos seus alunos, deixe bem claro sobre essa verdade, pegue outros exemplos, ok? De no mínimo 4,
para que eles consigam assimilar que o cristianismo, o evangelho, a palavra, não tem condições de viver sem Cristo, porque Cristo é a palavra e a palavra é Cristo, e o cristianismo está baseado tão somente na pessoa de São Cristo. Logo, nós como igreja, ele é o cabeça, e sem cabeça não há corpo, não há vida, compreende? Então, vem com a gente, vamos ler aqui a leitura bíblica em classe, que está em João, capítulo de número 10, do versículo 30 ao 18, que diz assim: eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai, por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo: não te apedrejamos por alguma obra, boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou Deus aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, a Escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizei blasfemas, porque dizes sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço, não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu nele. Olha que coisa maravilhosa, está entendendo? Porque os judeus tinham uma concepção de pai e filhos. Você vai entender isso aqui no nosso primeiro subponto, tá bom? Aliás, no nosso primeiro ponto, nós vamos trabalhar sobre esse assunto, mas vamos nós de introdução. A introdução por essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai. Contundentes, né? Contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não é próprio Deus, é uma contradição em si mesma. O embate de Jesus com os religiosos do Templo de Jerusalém revela essa verdade. É isso que a presente lição pretende mostrar e explicar com sólidos fundamentos escriturísticos, com base nas Escrituras. Então, todas as vezes que você for realizar algum debate, que seja escriturístico, que é por conta das Escrituras que a gente chega ao conhecimento da verdade. Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É pela verdade. Amém? Primeiro ponto, a doutrina bíblica da revelação do Filho com o Pai. A relação do Filho com o Pai. Meu Deus, eu estou precisando de café, que eu acho que eu estou cansado. Tomar cafezinho, porque ajuda, não ajuda não? Quem é do Nordeste sabe, no pico do meio-dia o que resolve o que é. Bota aí nos comentários, o que é que no pico do meio-dia, quando está quente, o que é que resolve, hein? Põe aí para tu ver o que é que o nordestino sabe. Primeiro subponto, ideia do filho. O conceito de filho no pensamento judaico implica a igualdade com o pai. Uma das ideias de filho na Bíblia é a deidade e identidade de natureza. Isso pode ser visto como um paralelismo poético do salmista. No salmista, olha, que homem imortal para que te lembre deles, e do filho do homem para que o visites. Esse paralelismo é sinônimo de que o poeta diz algo e em seguida repete. Ou seja, no paralelismo, é aquela coisa de paralelos, comparativos, que o salmista declara. Só que para entender um questionamento deles aqui, olha, você precisa entender uma coisa. Eu vou até criar um vídeo, vou fazer um vídeo sobre hermenêutica, sobre os 3 abismos que nós temos, 3 abismos hermenêuticos que nós temos e que muitas vezes nos dificultam a entender alguns textos da Bíblia Sagrada, entendeu? Quando você lê um texto desse aqui, uma situação dessa, você é remetido a um dos grandes precipícios que na hermenêutica se tem para a compreensão das Escrituras,
Quem estuda a Bíblia, quem é pregador, quem é professor de escola bíblica dominical, precisa conhecer os 3 abismos. Eu estou colocando 3, mas são mais, mas os 3 abismos da hermenêutica para a interpretação da Bíblia Sagrada. Você quer saber? Uma delas é a cultural, o abismo cultural. Por que cultural? Porque a Bíblia foi escrita em outra cultura que não tem nada a ver com a nossa. A Bíblia foi realmente escrita em um tempo que não fora o nosso tempo e não dentro da nossa realidade. A gente sabe disso. Só que, entendendo do mesmo jeito que a gente entende esta realidade, nós precisamos entender também que ela fora escrita em uma outra cultura, completamente diferente do que nós estamos acostumados a viver, ou mesmo tendo visto em uma cultura semelhante às outras demais nações. Muito forte a cultura judaica, muito forte. Olha, ainda no século 21, no nosso século, a cultura judaica ainda é muito forte. Quer um exemplo? Nós oramos assim, ok? Um judeu, quando vai fazer as suas orações no Muro das Lamentações, você, professor, pode até fazer essa colocação para fazê-los entender sobre esse primeiro ponto, sobre a questão cultural, que quando o judeu vai orar no Monte das Lamentações hoje, ele ora se balançando. E estou me lembrando agora de uma pergunta exatamente de um turista que fez ao seu guia turístico o porquê que os judeus estavam orando dessa maneira, porque ele estava vendo alguns judeus ortodoxos, alguns deles colocando lá o seu pedido, mas fazendo uma oração, se balançando, está entendendo? Se balançando, ele queria saber o motivo, razão, circunstância, porquê de ele estar fazendo aquela oração daquela maneira. E o guia respondeu, porque os judeus ele tem uma expressão completa sobre a questão da oração. Para ele a oração não é só isso aqui não. Para ele a oração assim é muito limitado. Para ele a oração tem que ser corpo, alma e espírito. Você está entendendo? Corpo, alma e espírito. A gente entende, a gente sabe que quando a gente está orando assim, e está na presença do Pai, a gente sabe que o nosso espírito está orando, quando a gente ora em línguas, ora bem, e quando a gente está na presença de Deus, a gente está ali por inteiro. Para eles, culturalmente, é insuficiente. Ele faz assim porque ele está dizendo, olha, o meu corpo ora ao Pai. O meu corpo adora Ele. O meu corpo, as minhas células, nas partes do meu corpo também estão orando, estão adorando a Ele. É a concepção do entendimento que ele tem acerca da oração, da adoração. Você está entendendo? É diferente, muito, muito diferente da nossa. Tá bom? Então, quando ele coloca a questão de filhos, o que acontece? Para os judeus, ser chamado de filho de alguém é ter a genealogia, a mesma natureza do pai. O filho tem a mesma natureza do pai, a mesma natureza. Quando Jesus estava pregando, que disseram assim, não é esse o filho de José? A indagação ali era esse rapaz, ele não é carpinteiro, ele não é igual ao pai dele, por que ele está aí ensinando? Se nós conhecemos, ou seja, ele fez uma ligação da natureza do pai, da profissão do pai, e fez essa ligação, e queria colocar esta ligação na pessoa do nosso Cristo, só que não coube, não dá, está entendendo? Por quê? Porque ele não era filho de José, ele é filho de Deus, ou seja, geneticamente não, mas filho de Deus, ou seja, da mesma essência, da mesma natureza. Jesus é o filho por mesma natureza, mesma essência do Pai. Ele é Deus, como diz os textos que nós estamos apresentando aqui, ok? Como a revista mesmo declara. Isso porque os escribas e fariseus consideravam os matadores dos profetas como seus pais. Tem textos aqui que comprovam que nós vamos observar exatamente no segundo ponto o significado teológico, onde você vai apresentar aos seus alunos e vai abranger o entendimento deles.
Tá bom? Professor, deixa eu te dar aqui uma dica importante em nome de Jesus para você que vai fazer essa interligação entre um ponto, entre um subponto e outro subponto, entre o ponto 1 e o ponto 2. Sempre coloque uma oração de transição. Prepare-se bem e quando for fazer nas suas anotações, coloque uma oração de transição. Como é que é feita essa oração de transição? A oração de transição é quando você faz um esboço daquilo que se aprendeu na primeira e remete para o segundo. Ou seja, no meu primeiro ponto, eu faço um resumo daquilo que eu peguei, de que eu entendi, e faço objetivamente uma frase ou uma frase extensa em que remeta para o segundo ponto. Oração de transição. Quem é pregador entende, sabe o que eu estou falando, porque a oração de transição a gente aprende quando está pregando. Porém, dentro da escola bíblica dominical, a oração de transição faz com que o aluno permaneça no entendimento e na compreensão do texto que está sendo apresentado. No caso, a lição que está sendo apresentada. Então, quando você for se preparar, lembre-se de colocar a oração de transição. Você vai ver a qualidade que vai ficar a sua apresentação de aula, como vai ter uma qualidade melhor e maior para os seus alunos, tá bom? Fica a dica. Então, se você já gostou, está gostando, não tomou café ainda, ô rapaz, tu não tomou café, eu vou tomar o meu, porque tu fica só fazendo hora. Cuida, macho velho, cuida. Vai tomar teu café, pega lá, bota a Bíblia aí. Que pentecostal é esse que não tomou uma xícara de café ainda, meu amigo? Pentecostal toma café, meu filho. Tu já viu pentecostal sem tomar café? Tu é doido, é? Vem pra cá, vamos aprender em nome de Jesus. Aleluia. Vem pra cá, ó. Segundo subponto diz significado teológico, indica a igualdade de natureza. Teologicamente, a colocação que Jesus faz é indicar que existe uma igualdade de natureza, ou seja, mesma substância, daquilo que eu já tinha falado. É o que acontece com Jesus. Ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento, porque ele é Deus e veio de Deus. Jesus mesmo disse, eu saí e vim de Deus. João capítulo 8, versículo 42. Saí do Pai e vim ao mundo outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai. Quando Jesus declarou, meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também, João 5,17, ele estava declarando que Deus é o seu Pai. No entanto, os seus interlocutores entenderam com clareza meridiana que Jesus estava reafirmando sua deidade, pois dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Ou seja, teologicamente a gente consegue entender na expressão Filho de Deus, quando Jesus faz a colocação, e a expressão para nosso entendimento com F maiúsculo, para entendermos sobre essa questão do que ele não é filho humano, não é vindo de genealogia humana, como quem precisou coabitar, como na cultura grega. A cultura grega existe os deuses e os semideuses. Na cultura grega precisava-se, para que existisse o semideus. Eu estudei muito sobre isso. E na cultura grega, quando se tinha o sol que era muito grande, eles acreditavam que o sol só poderia ter aquela grandeza devido à divindade existente naquela grandeza. Um vento muito forte, com a sua força e fortaleza, com a sua grandeza e força de derrubar todas as coisas, só podia ser controlada, só podia ser soprada, só podia existir a partir da existência de uma divindade que o controlava, que agia, que fazia acontecer toda aquela vendaval. A mesma ideia é colocada nos mares. O mar só podia existir na concepção grega, só podia existir daquela maneira, de grandiosidade, de fúria, de força, de impacto como é o mar, só podia existir a partir da existência de uma divindade que o controlava, que era dono daquilo tudo.
Então, para eles entenderem, um homem que vinha com muita força, um homem que realizava muitos prodígios, um homem corajoso, que não tinha medo de nada, que encarava todas as coisas, que fazia acontecer, para eles entenderem uma realidade fora do entendimento dele, fora racionalmente, por assim dizer, um homem que realizava tarefas que para eles, meu Deus, o que é isso aí? Então, para eles, este homem era um semideus, era o significado, ou seja, era o que eles poderiam dizer. Eles não, só tem uma explicação: ele é um semideus. Agora, diferente assim, fazendo uma colocação de que área ele trabalhasse, iriam dizer de quem ele é filho, ou ele mesmo poderia se destacar como filho de qualquer um deles, entendeu? O semideus. Mas para isso acontecer, a desculpa qual era? Qual era a questão? Era o Deus que vinha e coabitava com o ser humano, com a natureza humana, para que fosse gerado o semideus. Isso não aconteceu com o nosso Cristo. Cristo foi gerado pelo Espírito Santo, não criado, mas gerado pelo poder do Espírito de Deus. Lembra quando o anjo veio e avisou a Maria que o que viria nascer dela seria de Deus, que a sombra do Espírito Santo viria sobre ela e a virtude do Altíssimo viria sobre ela? Pois é, preste atenção. Não deixe que alguém venha fazer essa colocação de criação, porque isso remete a uma desacredibilidade da existência de Deus, na verdade, da pessoa, da divindade de Jesus. E eu aqui quero ressaltar uma coisa muito séria. Quando alguém coloque isso na sua aula, não, vou deixar isso para depois, eu vou deixar para o final para você ficar algo que é muito bom. Já que estamos falando de apologética, quero deixar aqui uma dica de defesa apologética sobre um assunto que acontece muito hoje, que os ateus sempre estão colocando em evidência, sempre abordando aquele que acredita em Cristo com este tema, com esta palavra. É muito conhecida, mas eu acho que para você entender, fica aí até o final, eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos logo para o terceiro subponto, que vai fazer a abordagem: o Filho é Deus. Olha que coisa linda, maravilhosa. Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Essa verdade que está mais clara na Bíblia com que o pôr sol do meio-dia. Por isso é estranho como pode haver tantos debates sobre esse tema. O texto sagrado, mas do Filho diz: o Deus, ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, cetro de equidade ao cetro do teu reino. É o mais crucial, pois é uma citação direta ao Salmo 45, verso 6, verso 7. É importante prestar melhor atenção naquelas passagens conhecidas dos crentes. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com ódio e alegria mais do que os teus companheiros. Que história é essa de o Deus do versículo 7 está ungindo o Deus do versículo 6? Você está entendendo aí? Olha aí, fica aqui, preste atenção, não vai embora não, continua. Isso tem intrigado alguns rabinos desde a antiguidade, mas a Epístola aos Hebreus faz a explicação e revela que Deus nessa passagem é uma referência a Jesus, como a gente já sabia e tem entendido que é uma referência a Jesus. A explicação está em Hebreus 1:18, trata-se do relacionamento entre o Pai e o Filho, e a unidade de Deus é plural. Olha aí, vamos lá abrir, vamos treinar Hebreus 1, verso 8. Hebreus 1, 8 vai dizer assim, ó: mas do Filho, ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, cetro de equidade ao cetro do teu reino. Uma alusão do trono perpétuo de Jesus, quando foi proferido em profecia para Davi que o cetro dele, que o trono dele nunca acabaria, sempre permaneceria para sempre, de eterna eternidade.
O teu reino é de eternidade a eternidade. Ele reina para todo o sempre. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. O Filho de Deus. O Filho unigênito. O que é isso? Unigênito. É a junção de duas palavras gregas, de uni e gênito. Ou seja, de uma única origem. Gênito, de genética, não que Jesus tenha genética, mas de natureza, de essência, único, da mesma essência, da mesma natureza. Ou seja, Jesus é o Filho de Deus porque Ele é o único da mesma natureza, da mesma essência. Nenhum ser humano tem essa natureza, nenhum ser humano tem os atributos que Jesus tem. Jesus tem onisciência, Ele é onisciente, Ele não tem, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Só Jesus é. E quando eu digo Jesus é, nós precisamos entender uma verdade, presta atenção. A pergunta que eu fiz no começo do vídeo, a expressão Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo está correta? Algumas pessoas dizem que sim, só que teologicamente não está. Meu Deus, eu pregando, dizendo isso, não está, porque é o seguinte, quando você faz a colocação Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, você está fazendo uma divisão da divindade, separação, declarando, afirmando que existem três divindades, e ainda diz que as três divindades são em um. Já ouviu alguém pregar e dizer assim, existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo em uma única pessoa? Pois é, teologicamente e biblicamente esse camarada está fazendo uma colocação infeliz, ou seja, está errada a colocação. A colocação não é correta, porque vai afirmar que da existência de três deuses, e de que esses três deuses estão separadamente, e que eles estão unidos, como é isso? É um negócio meio que dificultoso de entender, porque se existem três deuses, eles são expressivamente separados, singulares, de naturezas diferentes, de ações diferentes, não dá para se unir. Você entende isso? Quando você vai para a Índia, que existem vários deuses, mais de 300 milhões de deuses existem na Índia, meu querido. Na Índia. Você está entendendo? Em outras nações, da diversidade de deuses que existem no mundo. A Índia é campeã de todas elas. Mas, no nosso caso, não vai ter a existência de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Só existe um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu entendo quando a pessoa faz a sua expressão, mas como você é professor de escola dominical, você está realizando um trabalho, lecionando, ensinando, orientando, você precisa compreender sobre esta verdade. Você está entendendo? Você precisa ensinar os seus alunos a fazer a colocação certa. Qual é a colocação certa, pastor? A colocação certa é existir apenas um Deus, na existência do Pai, Filho e Espírito Santo, em um só Deus, em uma só divindade. Quando eu oro ao Pai, eu oro ao Filho, eu oro ao Espírito Santo. Quando eu estou com o Filho, como Jesus disse, quem tem ao Pai, também tem o Filho. Também tem um filho, e o próprio Jesus disse que quando ele fosse, ele mandaria o outro Consolador. Bem como nesse texto o outro Consolador vai dizer exatamente o que eu estou tentando te explicar. Lembra de João? Vamos lá, de João. João capítulo, anota aí, professor, anota aí, vem comigo, capítulo 14. Capítulo 14, verso de número... Glória a Deus. Mostra-nos o Pai. Lembra que ele pede para mostrar o Pai? Verso 16: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. João, capítulo 14, verso 16. Só que no termo grego original, quando se vai fazer o termo grego original, quando a gente vai para o grego, o outro, a palavra outro aqui tem a expressão allos. A expressão allos vai dizer que é de outra, da mesma natureza, não de outro, mas vai remeter a uma pessoa
da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma essência. Allos Consolador. O que Jesus está dizendo, olha, eu vou enviar um que é igual a mim, tem a mesma natureza que eu, tem o mesmo pensamento que eu, ele tem a mesma essência do que eu. Você está entendendo que por esse texto a gente consegue ter uma compreensão de que os três são apenas um. Professor, eu sou apenas um. Rapaz, com essa eu dava até um glória a Deus. Eu vou tomar café também. Glória a Deus por isso. Toma café. Toma café para animar, tá bom? Então anota isso, João capítulo 14, verso 16. Escreve isso, Allos Consolador. Coloca aí a palavra outro, troca por allos, do termo grego, que dá origem às palavras da mesma natureza, mesma espécie, da mesma essência. Isso vai indicar que Jesus está dizendo que ele vai mandar uma pessoa que é da mesma natureza, mesma essência, tem a mesma espécie, a mesma essência, tudo isso da mesma natureza. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão na mesma sintonia, são a mesma pessoa. A mesma pessoa. Entendeu? É tanto que quando o Espírito Santo, quando Pedro vai falar com Ananias e Safira, Pedro pergunta a ele, vocês não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Mas antes ele faz, por que vocês, o Espírito Santo não foi com vocês? Por que vocês fizeram isso? Não era de vocês, se vocês vendessem e a parte não era de vocês, você estava no poder de vocês. Por que vocês fizeram isso, né? Então o que acontece? Eles chamam o Espírito Santo ali de Deus. Então fica ligado nisso, porque é muito importante. Quando a revista faz a colocação na apologética do Filho é Deus, ele está remetindo exatamente sobre essa mesma situação. É exatamente isso que nós estamos explicando, e você precisa trazer com suavidade o esclarecimento para que não haja dúvida. Eu sei que quem é crente de verdade compreende, porque o Espírito fala ao coração. Amém? Vamos ao nosso segundo subponto, que vai falar sobre uma heresia que está também no dia de hoje. A heresia do subordinacionismo. O criador desta heresia foi Orígenes. O subordinacionismo é toda a doutrina que declara ser o filho subordinado ao pai, ou um Deus secundário ou menos divino que o pai. O monaqueísmo dinâmico ou adocionista e os arianistas são os principais representantes desta heresia. Mas Orígenes, que foi já dos primeiros séculos da igreja, foi o seu principal mentor. A vastíssima e complexa produção literária de Orígenes, ideias de acordo e contrárias à ortodoxia da igreja, como também ideias neoplatônicas e obscuras, de modo que desde a antiguidade os estudiosos do assunto estão divididos. Ele exerceu grande influência no Oriente por mais de 100 anos. Na controvérsia em Nicéia havia os que apoiavam o arianismo, usando Orígenes como base, como também os que apoiavam Alexandre, opositor de Ário, também se baseavam no mesmo Orígenes. Segundo seus críticos, parece que a Trindade defendia por ele era subordinacionista, o Filho subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Filho. No entanto, a Bíblia revela a igualdade nas três pessoas da Trindade. Preste atenção. É como eu perguntei, é verdade que o Filho está subordinado ao Pai e que o Espírito está subordinado ao Filho? Gente, isso é um erro teológico grotesco. Você está entendendo? É um erro grotesco. O Filho não faz uma obediência, como ele mesmo coloca, quando ele veio à Terra, mas não é porque ele é submisso, mas é por conta do propósito que ambos têm em realizar o ato da salvação para alcançar o perdido. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em um único propósito, de alcançar o perdido. Você está entendendo? Você quer saber como é isso? Em Lucas 19,
Lucas 19:10, glória a Deus, 19:10 vai dizer que o Filho veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. O que foi que se perdeu? Você lembra o que foi que se perdeu? Ou seja, Jesus está remetendo ao que aconteceu no jardim do Éden, o que foi perdido lá. O que foi perdido no jardim? A comunhão, o relacionamento com o Pai. Isso foi perdido. E é preciso entender esta realidade, ok? Então, Orígenes deu com base, criou tudo isso. E Ário, como nós dissemos na lição passada, falamos de o arianismo e o concílio de Nicéia, que foi combatido, mas que hoje existem pessoas que fazem esta colocação, mas é de maneira sutil. Até no meio pentecostal existem pessoas que fazem este tipo de colocação, uma separação entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e ainda colocam como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E as pessoas não se dão conta do erro teológico que estão causando, e confundindo a mente daqueles que querem realmente aprender e viver pela palavra de Deus. Você está entendendo? Então, é preciso entender que a Trindade são uma só. Aqui tem um texto de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que é a bênção apostólica. Está entendendo? Ou seja, o único Deus em 3 pessoas realizando uma ação para abençoar a igreja. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja. Ou seja, um Deus em 3 pessoas trabalhando para abençoar a sua igreja. Então fica atento para ensinar, para orientar, para que seus alunos fiquem atentos sobre essas heresias que hoje estão com a roupagem, como eu disse, de misericórdia, tem uma aparência de graça, de bondade, mas que na verdade tem erros teológicos e que pode, por um fim, levar a pessoa a um erro e outro erro, um abismo, chamando outro abismo. Tá bom? Vou tomar um cafezinho aqui para a gente seguir o ponto aqui que é melhor. Olha a minha xícarazinha que eu ganhei de pastor. Ai, eita café bom. Vamos dizer que o pastor tá esbanjando, né? Tá caro, não tá? Mas eu não aguento não. No período pré-niceno, o subordinacionismo foi do século II e século XIII, uma tentativa ainda que equivocada de preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. Seus expoentes consideravam Cristo como Filho de Deus, inferior ao Pai. Eles afirmavam que o próprio Cristo declarava sua inferioridade, e isso eles o faziam com base em uma exegese ruim, em uma interpretação fora do contexto de algumas passagens dos evangelhos. E, gente, pelo amor de Deus, professor, o erro desse povo não foi estudar hermenêutica seriamente. Uma das questões, uma das regras da hermenêutica é estudar o texto e o contexto. Existe um pregador muito famoso no Brasil que ele lançou uma sentença que é verdade, a sentença que texto sem contexto é pretexto para heresia. E é fato. Todo texto que toda heresia que você vê com base em um texto, pode ir lá, sem medo de errar, pode verificar que a leitura que ele está fazendo é uma leitura apenas do texto, divorciada do contexto. O contexto que era para ser apresentado em somatória com o versículo que ele está somando para fazer a apresentação, para afirmar a sua ideia teológica, está divorciada do contexto. E uma vez que o texto base usado para apresentar o seu pensamento teológico esteja divorciado ao contexto, significa que tem algo de muito errado aí, perigoso, porque em verdade é capacitada de heresia, é capacitada, levada a uma prática de heresia. Então, todo texto você precisa ter como base também aprender o contexto, ver em que contexto foi apresentado, inclusive nos textos em que mostram que Jesus está ali buscando cumprir o propósito do Pai.
Você está entendendo? E diversos textos que mostram, mesmo em João, em que Jesus veio para cumprir o propósito. Que é um texto, João declara no capítulo 11, que Jesus está diante do túmulo de Lázaro. Para mostrar, e Jesus diz isso, para mostrar para os que estão ali, para aprenderem e entenderem de que ele vinha do Pai, que ele viera do Pai. Ele disse: Pai, eu oro, eu faço isso para que saibam de que eu vim do Senhor, que eu vim de Ti. Está entendendo? Isso demonstra, não é subordinacionismo, é uma união de propósito. Eu vou fazer porque nós estamos em comum acordo, no mesmo propósito, para que Teu nome seja glorificado. Para que Teu nome seja glorificado, ou seja, para que sejamos glorificados. E o propósito, você sabe, foi glorificar ao Pai também. Oh, glória a Deus. Oh, presença maravilhosa. Eu vou tomar um café, meu Deus, que presença maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Terceiro subponto de métodos usados pelo subordinacionista. Já estudamos até agora o ensino bíblico sobre Jesus como verdadeiro homem e ao mesmo tempo verdadeiro Deus. Somente Ele é assim, ninguém mais no céu e na terra possui essa característica. Ou seja, 100% Deus. Na teologia a gente aprende logo no início que Jesus é 100% Deus e 100% humano. Quando ele estava na terra, ele também sentia fome, sede, cansaço, fadiga, sono. Você está entendendo? Existem vários outros textos, que demonstram as duas naturezas de Jesus em ação. Aquele momento em que ele está dentro do barco, que está tão cansado, que vai estar repousando, que vai para o repouso. E o mar com muita força, chamam ele. Jesus: não te importa que a gente pereça? Aí ele se levanta. Jesus está cansado, natureza humana, mas quando se levanta, a natureza divina diz: olha, assim, assim, assim. E ali se aquieta o mar, e o vento, acaba-se o vento e se aquieta o mar. Você está entendendo? Essa colocação deve ser apresentada de maneira que os alunos compreendam que a mesma natureza, e essas coisas, algumas coisas, como para nós seres humanos que estudamos que na ciência, que duas matérias não ocupam o mesmo espaço, não é verdade? É difícil de entendermos essa situação. Por quê? Porque dentro daquilo que a gente entendeu como ciência, compreendeu nos primeiros rudimentos do nosso aprendizado secular, pela ciência, dizendo que duas naturezas, dois corpos de matéria, dois corpos de matéria sólida, dois corpos de matéria não podem ocupar o mesmo espaço. Não podem. O líquido pode, mas tem um acréscimo. Mas o sólido não pode ocupar o mesmo espaço. Isso dá um nó na nossa compreensão humana por conta desse ensino que nos foi enxertado ainda quando era pequenos. E este ensino ainda permeia ainda hoje, que é preciso tirar uma cadeira para se colocar a outra, que não dá para colocar uma cadeira em cima da outra, que são diferentes. Não dá. Está entendendo? Não dá. Ok? Mas esse ensino, essa doutrina teológica, a gente se compreende pela fé. Então vamos pela fé em nome de Jesus. Tá bom? Terceiro subponto. Como o subordinacionismo se apresenta hoje? Isso é muito importante. Como é que o subordinacionismo se apresenta hoje? Olha, no contexto islâmico, uma das delas, o contexto islâmico, não considera Jesus como filho de Deus, mas como Messias e profeta, e coloca Maomé acima dele. Não considera Jesus como Messias e somente como profeta. Coloca Maomé acima dele. Nenhum cristão tem dificuldade em detectar o erro de doutrina. O Alcorão afirma que a blasfêmia de dizer que Jesus é o Filho de Deus, isso com base numa péssima interpretação, pois significaria uma relação íntima, conjugal entre Deus e Maria. Porque na concepção do Islã, para ele ser Deus,
ele teria que ter uma concepção, ou seja, se deitar de forma judaica, na interpretação judaica, na cultura judaica, se deitar, coabitar com relações sexuais. Ele teria que ter relações sexuais com a Maria, para que ela viesse a gerar um semideus, um deus, por assim dizer. Na verdade, eles acabariam que colocando como um semideus. Ele poderia fazer a colocação de filho de Deus, mas não como divindade. Está compreendendo? Então, é um erro da expressão como eles fazem a colocação. Está entendendo? Veja, lamentamos até dizer porque Satanás e seus demônios reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. A expressão Filho de Deus no Novo Testamento significa de origem, mesma origem, identidade, e não segue o mesmo padrão de reprodução humana. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Foi um ato milagroso de Deus, concebido pelo Espírito Santo. Você vê isso em Mateus, quando Gabriel se apresenta para a irmã Maria. Você está entendendo? Essa situação a gente vê não só no Islã, mas em outras religiões, e bem como no mundo muçulmano. No mundo muçulmano ele é muito forte e essa concepção é muito viva para eles. E no nosso Brasil, tem pessoas que estão sendo alimentadas com erros tão brutais, distorcendo, ou seja, rebaixando o nosso Cristo, tirando a sua divindade, sua capacidade. Você sabia que até quando nós duvidamos da palavra de Jesus, quando duvidamos que Ele possa fazer alguma coisa, nós estamos diminuindo a sua divindade? Meu Deus do céu, pastor, não diga só coisa dessa não. É verdade. É verdade. É ou não é? Põe aqui nos comentários aqui se eu estou mentindo. Se eu tiver errado, tu me diz. Coloca aí nos comentários, diz aí para mim. Se eu tiver errado, tu me fala se é verdade ou não. Que quando a gente comete o erro da murmuração, o erro da desacredibilidade, desacreditar da pessoa, ou seja, da promessa, da palavra que Ele nos dera, a gente duvida, ou seja, a gente automaticamente está entrando no caminho da apostasia. Literalmente nós estamos entrando por um caminho da apostasia, é um caminho perigoso, e você precisa ficar atento com isso. Se Jesus falou, meu amigo, ei, fica atento, não vacila não erra não, vigia na terra, tem misericórdia. Viu? Vigia na terra, crente. Se Jesus falou, segura na palavra que Jesus vai fazer e vai fazer acontecer assim, porque Ele é fiel. Ok? Crente pentecostal não fica com esse negócio de duvidar, não. Crente assembleano não fica coxinhando em dois pensamentos, não. Tu presta atenção. Não estou dizendo que as outras duvidam, mas crente que é crente não fica nesse negócio, não. Vou até tomar um café, só para passar a raiva agora. Ai, passou. Bora continuar. Segundo ponto, os testemunhos de Jeová. Este confessa publicamente que crê na existência de vários deuses, o Deus Todo-Poderoso, Jeová depois o Deus com D minúsculo, Deus poderoso, Jesus em seguida, outros deuses menores, incluindo bons e maus, mas a fé cristã não admite a existência de outros deuses. É verdade que a Bíblia faz menção de deuses falsos, se são falsos, não pode ser Deus. Declara o apóstolo Paulo, todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo. Ok? As testemunhas de Jeová, Jesus, olha, e eis uma boa pergunta que incomanda as testemunhas de Jeová: Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Se a resposta for positiva, elas são obrigadas a reconhecer a divindade de Jesus. Se for negativa, eles estarão admitindo que são seguidores de um Deus falso. Compreendeu? Entendeu? E tem gente no nosso meio, que quando erram, colocam Jesus como Deus minúsculo. Foi o que eu acabei de dizer. Quando você tem dúvidas, quando você se coloca nessa posição, você está diminuindo o seu Deus, colocando de um Deus minúsculo. Faça isso não.
O termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja, e a interpretação bíblica que se faz é: Jesus é filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. Quando ele faz a colocação gerado, ele está dizendo não foi gerado de natureza humana. Gerado de natureza humana não, foi concebido, gerado pelo Espírito de Deus. Ok? Ok? Glória a Deus. Se esse canal tem sido bênção de Deus para a sua vida, se inscreve no nosso canal, nos ajuda, ativa o sininho das notificações, ok? Dá uma curte, compartilha, comenta, fica conosco, porque tem muita coisa aí. O canal é novo, mas ainda haverá muito assunto ainda para colocarmos aqui e poder lhe ajudar no seu caminhar da sua caminhada como professor de escola bíblica dominical, tá bom? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Eu quero orar por você, professor. Quero orar para que Deus venha te usar poderosamente, de maneira extraordinária. A Bíblia diz que tudo quanto nós concordarmos na terra sobre qualquer coisa que pedimos, será feito pelo Pai que está no céu. Então eu quero concordar com você, que Deus vai te usar, que Deus vai ser misericordioso, vai te encher da graça, da bondade de Deus, e vai te usar poderosamente para alcançar os corações, a mente, a mentalidade, e vai dar ciência para ajudar os seus alunos nesse trimestre que estamos, para a glória do nome de Jesus, inclusive nesta aula que você vai ministrar, amém? Feche seus olhos, oremos. Pai, eu quero te dar graça, eu quero concordar, meu Deus, na vitória deste meu irmão, da minha irmã que está assistindo esta aula, é professor de escola bíblica dominical, é superintendente, e eu quero te pedir, Senhor, abençoa a mente dele. Pai, eu concordo com ele que o Senhor está abençoando a mente, eu concordo com ele de que o Senhor está abençoando esta aula que ele vai ministrar. Senhor, eu concordo com ele, conforme está escrito em tua palavra, que tudo quanto nós concordarmos na terra sobre qualquer coisa que pedimos será feito pelo Pai que está nos céus. Eu concordo com teu filho, meu Pai, mediante a tua palavra, que a vitória é dele em nome de Jesus. O Senhor vai instruí-lo, o Senhor vai abençoá-lo, o Senhor vai fazer acontecer, o Senhor vai usá-lo poderosamente nesta sala de aula, para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa a classe do teu servo, abençoa o teu servo, em nome de Jesus eu te oro e pela fé te agradeço no nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima, se Deus, nosso Deus, assim nos permitir, em nome de Jesus. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus.